Aleluia, 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 aleluia. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. As palavras que dizeis bem, que são de eterna vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que também nós compreendamos a palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus
pelo Evangelho de Lucas. Aí no seu folheto número 9, estamos hoje no capítulo 10 de Lucas, nos versículos 25 a 37. Esse texto é seguramente um dos textos mais inspiradores da prática cristã. Por toda a terra você anda e encontra algum projeto ligado a esta parábola do bom samaritano. Desde os hospitais, as casas de caridade inspiram. Mas nós precisamos mergulhar no mistério para entender, afinal de contas, o que é a caridade, segundo a revelação bíblica. Vamos lá? Tomem comigo. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou. Leia. E querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Perguntem. Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Por que o mestre da lei, L com maiúsculo, da lei bíblica, era um tipo de confraria ou de irmandade dentro do judaísmo, que tinha a função de zelar pelos livros, que não eram livros na verdade, não é? Mas dos textos sagrados. Quando um material, pergaminho ou as tabuinhas, iam ficando velho, era tarefa dos mestres da lei copiar novos textos, serem fiéis ao original e, além disso, ensinar e serem uma espécie de fiscais da vida religiosa do judeu piedoso. O que é que Jesus está fazendo que ele quer pôr Jesus em dificuldade? Por que ele faz uma pergunta tão elevada, receber em herança a vida eterna, o que devo fazer? Por que ele pergunta isso querendo pôr Jesus em dificuldade? O desenrolar da história, que é a parábola que Jesus conta do bom samaritano, é preciso que a gente entenda o que é que Jesus fez que deixou esse mestre da lei indignado. Já no capítulo 10, nós estamos aí a partir do versículo 25. No começo do capítulo 10, Jesus chama 72 apóstolos, envia-os em missão, faz uma série de recomendações a eles, eles voltam muito empolgados com os trabalhos de missionários e dizem a Jesus, exultando: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. E Jesus diz uma coisa publicamente que seguramente chegou ao ouvido do mestre da lei. Jesus diz assim: não fiquem alegres porque os demônios obedecem vocês. Alegrai-vos antes porque vossos nomes estão inscritos no céu. Depois, aqui também, no próprio capítulo 10 de Lucas, diz o texto no versículo 21, que naquele mesmo momento Jesus exultou no espírito, ou se comoveu interiormente e começou a rezar ao Pai. E ele faz uma reza, que é a reza que causa desconforto no mestre da lei. Jesus reza assim. Imagine se a reza de Jesus causa desconforto para mim e para você. Olha o que ele diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. É aqui que o mestre da lei entra. No tempo de Jesus, menos de 3% da população na Palestina sabia ler e escrever. Menos de 3% da população era considerado
sábio e inteligente, gente instruída. E Jesus, exultando no Espírito, algumas traduções diz, Jesus se comoveu interiormente, se emocionou e reza assim emocionado, dizendo ao Pai Eterno que essas coisas de ter o nome inscrito no céu é escondida aos sábios inteligentes e revelada aos pequeninos. O mestre da lei diz, mas o que eu, que sou sábio e inteligente, devo fazer para receber a herança da vida eterna? Vamos ver? Te interessa o tema da vida eterna? Vamos lá? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei, como lês? Então ele respondeu, citando Deuteronômio 6:5, que é a introdução dos 10 mandamentos. Guarde isso. Isso aqui é a introdução dos 10 mandamentos. Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Então ele respondeu, brada igreja. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. E ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Brevemente, a gente já sabe esse texto. Amar com o coração, amar com a alma, com a força física e com a inteligência. Amar a Deus por inteiro, não ficar nenhum pedaço seu sem amar a Deus. E amar ao próximo como a si. A questão aqui é a seguinte: dificilmente um mestre da lei, um pregador, um rabino pregador da sinagoga no tempo de Jesus, dificilmente, quando ele pregava, ele punha esses 2 mandamentos tão próximos. Porque o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus com, e ao próximo como a ti, estão no Antigo Testamento bem distante um do outro. Depois do primeiro mandamento tem uma série de ensinos e doutrinas e normas e preceitos. Lá na frente entra o segundo. A novidade de Jesus é exatamente que ele aproxima o primeiro mandamento do segundo. Cria entre os dois uma vinculação estreita, próxima, que também vai causar um desconforto. Vamos lá? Versículo 28. Jesus lhe disse, tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. 29. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, bradem. E quem é o meu próximo? Pronto, essa é uma pergunta importante. Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Para o povo da Bíblia, o conceito de próximo era um conceito muito tribal, muito comum dos povos do Oriente Médio, boa parte da Ásia, das experiências tribais. O conceito de próximo é aquele que é da minha comunidade de fé, de preferência filho de pai e mãe judeu, hebreu, circuncidado, que guarda o sábado, que frequenta a sinagoga nos sábados, que vai a Jerusalém todos os anos celebrar a Páscoa. Esse é o conceito de próximo. O cristianismo, no comecinho dele, também teve uma codificação muito parecida com esse conceito de que próximo é aquele que é dos nossos. Por exemplo, o livro dos Atos dos Apóstolos diz assim: entre eles não havia quem passasse necessidade. Entre eles. É um conceito tribal, de uma comunidade que cria vínculos e uns cuidam uns dos outros. Aqui está o problema. Para Deus, era isso que Deus queria de nós, que nós considerássemos próximos,
somente aqueles que têm semelhança conosco, que aqueles que não pensam igual a nós, não são da nossa religião, da nossa tradição, da nossa cultura, da nossa corrente ideológica. É uma maldição, uma desgraça? Ou pode ser um próximo meu? Ele, querendo justificar-se, pergunta: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu contando uma parábola, e agora esta parábola vai mexer não no conceito de próximo que o mestre da lei tem, mas vai mexer com o conceito de Deus e de bênção e de graça de Deus. Vai desmantelar tudo. Eu vou te prevenir fazendo uma pergunta para você, uma pergunta desconfortável, uma pergunta desinstaladora. Você vai à igreja, você lê a palavra de Deus para encontrar Deus falando e reforçando as convicções que você tem, ou você escuta Deus para que você se movimente na direção de Deus? Deus lhe fala para confirmar você nas ideias que você tem, nas ideologias que você tem, nos costumes, pensamentos, tradições, ou você dá conta de escutar Deus e todo o seu ser se movimentar na direção de Deus? Deus tem liberdade para mexer com o que você pensa sobre Ele, para mexer com o sentimento que você tem, com a inteligência que você tem, com a força que você tem, ou Deus não pode mexer na sua forma já estabelecida de compreender? Porque tem muita gente que vai para a igreja e parece que a religião revela não Deus para ela, mas revela a ela e a compreensão dela. Ela passa a endurecer e a engessar-se e a impor a todo mundo a obrigação de pensar como ela, praticar como ela, porque a religião tem a finalidade de revelá-la como ideal de sistema, de pensamento, de sentimento. A prática religiosa que te leva a uma permanente liberdade, onde Deus permanentemente te faz flutuar para a vida eterna, é talvez uma das aventuras que só os grandes místicos alcançam com liberdade plena. Todos os grandes místicos, mulheres e homens místicos, foram homens e mulheres de uma liberdade perante a norma, a tradição, os costumes, os conceitos que desmantelava todo mundo ao redor. Vamos lá? A história que Jesus vai contar agora mexe profundamente com o sistema de compreensão do mestre da lei. Vamos. Versículo 30, Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Um trecho pequeno de 25 quilômetros, chamado deserto de Judá, descendo de Jerusalém para Jericó, sugere o quê? Que é algum peregrino piedoso que foi a Jerusalém rezar, frequentar o templo, dar o dízimo, dar as ofertas, fazer sua prática religiosa. Voltando, ele cai nas mãos de assaltantes. Qual é a interpretação que se fazia? O Antigo Testamento quase todo, interpretado pelos judeus e pelos mestres da lei, é que se você fosse mesmo um homem abençoado, Deus não deixaria você cair nas mãos de assaltantes. Você caiu, você não deu o dízimo direito, não deu a oferta direito, não praticou a religião da forma tradicional direito, algum problema você teve. Então não vem falar de Deus. Então, quando Jesus conta essa história, ele vai mexer em tudo. Ele vai mexer na forma de compreender a fé. Vamos lá? E tem muita gente
que sai de uma missa como essa aqui, se levar um tropeção lá fora, já pergunta: o que é que Deus está querendo me dizer com isso? Pensa que Deus está com controle remoto, mandando graça e desgraça sobre ela para controlá-la. Mexa nessa ideia. Caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, versículo 31, um sacerdote, leiam, estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. o mesmo aconteceu com um levita, que é o cantor da igreja, o Luciano voltando com o violão. O sacerdote passou para o outro lado, um levita chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. pronto. Minha gente, a Bíblia, interpretada pelo sacerdote, pelo levita, pelo mestre da lei, entendia que assim deveria ser. Se você estivesse caminhando para Jerusalém, e no seu caminho, levando o seu dízimo, a sua oferta, seus pedidos, tudo para passar a festa da Páscoa, no seu caminho você encontrasse um lugar que teve um conflito, uma briga, um assalto, e você, sem ver, pisasse no sangue de um espancado, ou na saliva de alguém que espancado derramou suor ou sangue, você era proibido de entrar, não no templo, mas em Jerusalém. Você tinha que um parente ou um conhecido seu procurar entrar na cidade, procurar o sacerdote e dizer: olha, o Antônio foi espancado, o que ele faz? O sacerdote prescrevia a quarentena e as normas rituais, e depois do tempo que o sacerdote estabelecesse, você entraria. Mas não só para quem estava indo. Se você fosse, fizesse todos os seus pedidos, desse todas as suas ofertas e fosse voltando, encontrasse um caído e encostasse na ferida dele, no sangue dele, num líquido que vazou do corpo dele, você tomaria sobre você a maldição que recaiu sobre ele. Então, o sacerdote e o levita que pulam para o outro lado do caminho estão praticando a religião piedosamente. Estão interpretando a religião do jeito que o mestre da lei ensinava, é a si mesmo. Não se envolva, porque maldito é esse, você é o abençoado, toca a sua vida. Pronto. Mexer no conceito de bênção e maldição. O que para você é a bênção, o que para você é a maldição, é mexer no segredo mais profundo da sua relação com Deus. Vamos ver? Agora, Jesus vai apresentar um personagem polêmico. Mas, versículo 33, mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Espere lá. Os samaritanos, conto brevissimamente quem são. Uma comunidade na região montanhosa da Samaria, entre Jerusalém e a Galileia. Uma comunidade que foi formada 587 a.C., Nabucodonosor, com as forças do Império Babilônico, invadiu Jerusalém, invadiu Israel, Jerusalém, invadiu o templo, destruiu o templo de Jerusalém, pegou toda a corte, o rei, o primeiro escalão do rei, o segundo escalão do rei, os sacerdotes, pegou toda a elite de Israel, matou um punhado, e aqueles que conseguiu pegar vivo, levou-os como escravos para a Babilônia. Ficaram lá mais de cerca de 70 anos. Jerusalém destruída. Uns poucos quebrados e que deram conta de escapar da invasão babilônica, se refugiaram nas montanhas da Samaria. Lá,
tem uma fonte, o poço de Jacó, lembra da samaritana? Lá organizaram uma pequena comunidade. Quando fugiram para lá, levaram com eles alguns manuscritos dos 5 primeiros livros da Bíblia. Levantaram no monte Garizim um templo e ao longo dessas 6, 7 décadas, refugiados lá em cima praticavam a religião naquele templo, liam os 5 primeiros livros da Bíblia, desenvolveram uma comunidade lá. Acontece que o Império Babilônico entra em decadência, ascende o Império Persa. Ciro, rei persa, autoriza, não só autoriza, mas leva de volta os escravos da Babilônia para Jerusalém, financia a reconstrução de Jerusalém e do templo. Os judeus que chegaram a Jerusalém subiram o monte da Samaria e disseram assim: olha, é o seguinte, o grande rei persa autorizou a gente reconstruir o templo de Jerusalém, mas nós podemos ter só um templo em Jerusalém. Vocês vão fechar esse boteco aqui na montanha da Samaria, esse templozinho de vocês, acaba com esse sacerdote, com esse culto, vamos embora todo mundo ajudar a reconstruir Jerusalém e o templo de Jerusalém. Bora para lá. Os samaritanos, que já estavam há 70 anos dizendo, lá em cima, falou: não, tá bom demais nós aqui, vamos ficar com a nossa reza aqui, mais simples. Não dá para descer montanha e subir montanha com oferta, com dízimo todo sábado, não, vamos ficar com a nossa reza aqui. Pronto. Ao longo de 5 séculos, o Antigo Testamento vai desenvolver uma ojeriza, um preconceito fulminante contra os samaritanos. Nenhum inimigo dos inimigos pagãos mais perversos, das práticas religiosas mais abomináveis do Antigo Testamento, nenhum é tratado no Antigo Testamento como os membros da comunidade da Samaria. Então, o mestre da lei sabia de cor todos os versículos do Antigo Testamento que mandava praga e maldição sobre o povo da Samaria. Eu só lembro um versículo para vocês. Tem um versículo do Salmo 136, me deu um branco agora se é isso mesmo, que diz assim: ó devastadora Babilônia, falando que Samaria é a nova Babilônia, feliz de quem agarrar os seus nenéns, suas crianças recém-nascidas, e arremessá-las contra o rochedo. Serão abençoados os que assim fizerem. E tem muita praga e maldição e sentença maldita por sobre a Samaria. Jesus já mexeu no conceito de bênção e maldição, mas agora ele vai pegar um membro de uma comunidade considerada herética e maldita e contar a historinha. Vamos lá? Quem é o meu próximo? Eu quero entrar na vida eterna. Quem é modelo para mim, para que eu imite? Jesus conta uma história falando de um maldito herético da seita samaritana. Então, agora a gente lê o texto. Mas eu vou te propor um exercício. Quando Jesus perguntou ao mestre da lei: o que está escrito na lei, como lês? Ele citou a introdução dos 10 mandamentos, não foi? Agora Jesus conta uma parábola, e na parábola que ele conta 10 mandamentos para ensinar você a se tornar próximo de quem precisa de você. Vamos lá? Talvez você também tenha vivido esse conflito. Quem eu devo ajudar? Vamos lá? Então, mas um samaritano que estava viajando, primeiro mandamento, chegou perto dele. Segundo mandamento, viu. Terceiro mandamento, sentiu
compaixão. Quarto mandamento, Aproximou-se dele. quinto mandamento, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Sexto mandamento, depois colocou o homem em seu próprio animal. Sétimo mandamento, Levou a uma pensão onde sétimo mandamento, e o levou a uma pensão. Sétimo. Oitavo, onde cuidou dele. No dia seguinte, nono mandamento, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão. 10º mandamento, recomendando, brada, Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gastos a mais. você pode levar esse folheto para casa e depois identificar os 10 mandamentos que capacitarão você para aperfeiçoar sua compreensão de como viver o mandamento do amor e da caridade segundo os critérios de Jesus. Agora, eu vou te propor um outro exercício que nós pregadores quase nunca fazemos. Esse texto, ele é muito usado, ele é quase um panfleto para ensinar como a gente viver e praticar a caridade. Mas eu vou trabalhar uma outra abordagem, te ensinar como acolher a caridade. Porque tem gente que não sabe praticar a caridade porque nunca acolheu a caridade. O bom samaritano dessa historinha é por excelência Jesus. É ele o maldito, o herético, pregado na cruz, condenado à pior forma de morte, de pendurado. É ele o bom samaritano. E é Jesus por excelência que vem a este mundo se fazer próximo dos caídos, dos quebrados e dos amaldiçoados, não é? É Ele. E talvez a pergunta mais, que possa não ter muita relevância para você hoje, mas no futuro guarde essa pergunta. Você já experimentou Jesus se fazendo próximo de você, como bom samaritano enviado pelo Pai? Você, antes de querer ser próximo de quem sofre, você já experimentou Jesus chegar perto de você, ver você, sentir compaixão de você? Você escuta o barulho de Jesus aproximando-se de você? Você já experimentou Jesus fazendo curativos em suas feridas, derramando óleo e vinho? Sabe o que significa derramar óleo e vinho? Uma das interpretações. As parábolas são abertas, são infinitas as possibilidades de interpretações. Mas derramar óleo e vinho significa, Ele é Deus, o Filho de Deus, o Christos, ou ungido no Espírito. O óleo representa a dimensão divina, o vinho representa a dimensão humana. Jesus chegando perto de você, derramando óleo e vinho, significa, Paulo, na carta aos Colossenses, esvaziou-se a si mesmo. Ele derramou-se todo, não houve nada dele que foi poupado nesse derramar-se, óleo e vinho, para curar nossas feridas. Você já experimentou Jesus tocando suas feridas? Talvez você seja até saradão demais e não tenha nem ferida, nunca teve. Mas você ainda não sabe que você tem feridas psicológicas, emocionais, feridas afetivas, feridas espirituais, feridas morais, éticas, feridas doutrinais, ideologias que se implantaram na sua cabeça e se tornaram um sistema religioso rigoroso. Você aceita Jesus tocar essas feridas e curá-las?
Depois colocou o homem em seu próprio animal. Não se assuste com a extravagância da expressão que eu vou usar. Ele é o animal, Jesus. Ele é o cordeiro que carregou sobre si as nossas culpas, as nossas dores. Ele levou sobre si o nosso sofrimento. O profeta Isaías, no capítulo 52, diz assim: a punição a ele imposta é o preço da nossa paz, as suas feridas é o preço da nossa cura. Na verdade, ele resgatava com seu sofrimento e no seu corpo entregue à morte, ele nos resgatava do pecado, a nós e a todos os que ele mesmo intercedia em favor dos pecadores. Você experimenta Jesus te carregar, te levar para a pensão? Sabe onde é a pensão? O que é a pensão? A igreja. Quando você vem para a igreja, você experimenta Jesus te carregando e te trazendo para a pensão, onde não é o seu dízimo e nem a perfeição rigorosa do padre que cura você, onde ele pega 2 moedas de prata, entrega ao dono da pensão e faz recomendação severa. As 2 moedas de prata, também uma das interpretações, representam a água e o sangue do lado dele atravessado pela lança que foi derramado no dia da sua morte. A água do batismo, o sangue da Eucaristia. As 2 moedas de prata também podem ser interpretadas como a palavra que te ilumina a mente e a Eucaristia que vai te sustentar para você voltar para o batente da sua vida. As 2 moedas de prata pode ser a igreja, a pensão, mas pode ter também seu casamento, sua família. Ele já pagou. Não é nossa... A pergunta do mestre da lei: que devo fazer para receber em herança a vida eterna? A resposta da doutrina católica e da doutrina cristã é qual? Você não pode fazer nada, porque ninguém ganha a vida eterna porque fez alguma coisa. A vida eterna é dom, é graça. A única coisa que você faz é acolhê-la ou não, mais nada. Porque a vida eterna, para alguém alcançá-la, deveria ser pago um preço tão alto, tão alto, tão alto, esse preço aqui, que ninguém de nós daríamos conta. Amém? Pode dar uma salva de palmas para ele, que já pagou. Brada, brada, firma. Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O mestre da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia. Vai e faz como Jesus fez com você, que você será próximo de quem precisa de você. Amém? Mas termina comigo, último versículo da 2ª leitura. Carta de Paulo aos Colossenses, que é uma preciosidade, uma doçura. Falando de Cristo, é um hino cristológico que Paulo escreve. Porque Deus quis habitar nele, em Jesus Cristo, com toda a sua plenitude. E por ele, por Jesus, Deus quis reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu. Leia. Realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Jesus se fez próximo de nós, de você, para reconciliar você com Deus, para realizar em você a
paz pelo sangue que ele derramou na cruz. Essa paz você procura e deseja? O sinal de que você foi carregado por Jesus e curado por Ele, é se você é uma pessoa reconciliada e apesar das tribulações que você enfrenta, você é uma pessoa tomada de paz. Ele pagou. Te proponho agora um exercício. Talvez você nunca tenha adoecido e não tenha precisado da ajuda de ninguém. Mas eu queria que você ampliasse também o conceito de doença, de enfermidade e de cura. Incline a sua cabeça. Faça um exercício. As feridas que você tem em você, que às vezes você nem aceita e nem reconhece, mas sua esposa, seu esposo, seus filhos, seu pai, sua mãe, dizem que você tem essa ferida. Ferida do orgulho, do coração fechado, ferida da mágoa, do ressentimento, do rancor, do ódio. Ferida emocional, ferida psicológica, ferida espiritual, ferida ética. Feridas doutrinárias, ideológicas. Escute e sinta o barulho de Jesus chegando perto de você. E ao invés de fazer o que todos nós fazemos, te acusar, apontar seu erro, Ele te vê, sente compaixão, aproxima-se de você e começa a fazer curativos. Diga a Jesus que você necessita que Ele derrame hoje sobre você e suas feridas o óleo e o vinho, que você deseja e aceita ser curado por Ele. Diga a Jesus que você precisa ser carregado por Ele, até a pensão, a igreja, para receber os sacramentos da Eucaristia, a palavra. Diga a Ele que você aceita o preço que Ele pagou e que Ele sempre oferece para te curar. Reze, fale com o Senhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Sem ti não somos nada, sem ti não somos nada, sem o teu amor, sem a tua unção. Por isso te pedimos, clamando te pedimos, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito, canta. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de
libertação, a cura. Opera em nós a cura necessitada, mesmo aquela das enfermidades que nem sabemos que trazemos conosco. Cura-nos. Fique de pé, deixe o folheto no banco, estenda as duas mãos para a cruz. Reze do seu modo, ou se preferir, reze comigo. Senhor Jesus, na cruz, o Senhor derramou o seu sangue, pagou o preço da nossa cura, da nossa paz. Eu sei que eu jamais seria capaz, por minhas próprias forças, virtudes, alcançar a cura que eu necessito diante do seu altar, diante da sua cruz. Jesus, bom samaritano, eu acolho a sua cura. Cura, Senhor, tudo que em mim é ferida. Põe a mão no seu coração, reze, dizendo a Jesus que você aceita e acolhe a cura que Ele pode, que Ele tem poder de operar em você. A cura física, moral, espiritual, psicológica, emocional, ética, doutrinal, afetiva. Cura, Jesus, nós acolhemos. Cura, porque só o Senhor tem poder de operar em nós esta restauração. Cura, Senhor. Derrama o óleo, o vinho, regenera-nos, restaura-nos. Eu acolho, nós acolhemos tudo que o Senhor ofertou para que nos encontrássemos curados no seu amor. Obrigado, Jesus. Faça sua oração de agradecimento a Jesus. Louve pela certeza que você tem de que a cura está acontecendo, de que a cura vai se manifestar na sua vida. Agradeça. Obrigado, Jesus. Te glorificamos, te adoramos, te amamos. Obrigado. Amém. Amém.